começando Simplesmente Mulher Podcast. Mais um dia o Senhor permitiu estarmos aqui e contar para você uma nova história, um testemunho maravilhoso. Então vale a pena, antes de tudo, você já compartilhar, convidar o seu amigo, seu vizinho, seu parente e dizer: olha, Simplesmente Mulher começou e nós vamos ouvir uma linda história hoje. Linda história de vida que o Senhor Jesus concedeu para uma criança. Isso mesmo, sabe por quê? Nós ainda estamos naquele mês de maio. E o mês de maio nós estamos trazendo mães que passou por algo que parecia ser o fim, mas que o Senhor Jesus deu um novo começo, uma nova trajetória, e o Senhor deu vitória. E nós estamos aqui para contar para você vitória de pessoas que conseguiram vencer. E você também que está ligadinho conosco é mais que vencedor. Então vale a pena você compartilhar e dizer para alguém que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso e que se Ele fez por alguém que vai contar essa história, Ele fará por você também. Porque o nosso Deus é magnífico, Ele é grande, Ele é poderoso. E nós estamos neste momento para compartilhar para você este momento único, uma história maravilhosa. E eu trouxe uma pessoa aqui que viveu momentos tensos, momentos de lágrimas, de dor, de aflições, mas hoje vive a alegria que o Senhor Jesus trouxe para a casa dela, para a família dela, para todos que estavam e estão ao seu redor. Então eu quero apresentar para você uma pessoa que depois eu conto, sabe? De onde eu conheci, de onde veio, quem é, depois. E eu vou dar bem-vinda, Laodiceia. Muito obrigada, Deus abençoe. Estou muito feliz em poder compartilhar aquilo que um dia foi dor, mas hoje simplesmente é uma cicatriz que me faz lembrar com alegria as misericórdias do Senhor. Amém! Olha, vocês observaram aquilo que um dia foi dor, ficou no passado, mas todas as vezes que ela vê o presente dela, ela lembra que o Senhor é bom e maravilhoso, que o Senhor é o único, Ele faz perfeito. Laodiceia, você nasceu num lar cristão, né? Sim. Foi criada num lar cristão. Sim. Casou-se com um homem também que nasceu no lar cristão também? Não, os pais dele converteu. Ele já tinha, acho que 8 anos, mais ou menos. O jovenzinho. Criança, né? Criança. Ele começou a participar, eu lembro dele do conjunto de criança. Olha, se conheceram, né? Uma nós história de amor. Nós éramos da mesma igreja, do conjunto de criança, de adolescente. O pai dele sempre era líder, então a gente sempre estava muito envolvido, eu e o pai dele, a mãe dele. Porque eles sempre estavam na liderança, né? Sim. Então, quando eu estava nas crianças, ele era líder de criança. Eu fui para os adolescentes, ele era líder de adolescente. Eu fui para os jovens, ele era líder dos jovens. Olha só! Aí, sempre muito envolvida com eles. Já tinha uma amizade Sim, com a muito família, grande, né? muito grande. E aí o Senhor te deu o Ian Pedro, que hoje está com 11 anos, acabou de fazer 11 anos. E aí veio a história da Ayla. Isso. A Ayla Puck. Sim. Que é a hoje... Ayla, completou 7. 7 anos. O Ian anos. Pedro tinha 3 anos quando eu engravidei dela. Da Ayla. Isso, aí foi assim, alegria, né? Viu uma menina. Uma menina, nossa. Mas na sua gravidez, você fez o pré-natal, tudo certinho? Não havia nada de incorreto. Então, na gravidez eu tive infecção urinária. Eu achei assim que não tinha problema nenhum, nenhuma infecção urinária, tratei. Só que uma pessoa falou pra mim: Sérgio, já ouviu falar que quem tem esse problema às vezes afeta a criança? Eu falei: não. Geralmente a criança pode às vezes nascer com lábios leporino, que é aquela fissura, né, labial, às vezes vem que é dupla, né, ou então só de um lado, ou então pode ser que venha o céu da boca aberto, aí eu falei:
não vi falar. Aí eu fiquei assim, né? Já Nossa! meio assim, né? Aí quando eu fiz a ultrassom, eu achei muito estranho o rostinho dela. E aí eu achava assim, como que vai ser essa cabeça dela? Porque parecia o queixo muito fundo, parecia que ela não tinha queixo, era uma coisa assim, muito esquisita. Aham. Mas eu fiquei cismada, eu falei, como que eu vou conversar isso com o médico, né? Ele não disse nada. Não disse nada. Aí eu falei, então eu vou levar pro médico, na hora que ele ver, ele vai falar alguma coisa. Sim. Aí ele viu a ultrassom, tá tudo bem, mãe, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu falei assim, mas será que é coisa da minha cabeça? Eu fiquei, com quem que eu vou compartilhar isso se o médico falou que tá tudo bem, né? Sim. Aí minha sobrinha, a Tabata, ela fazia um curso, biomedicina, isso. Aí eu falei, Tabata, eu vou mandar uns exames pra você e você pede pra sua professora dar uma olhada, ver se eu tô com alguma coisa na cabeça. Parece que não é normal esse exame, mas só pede pra ela dar uma olhada, tá bom. Ela, tia, parece que tá tudo bem, a médica falou. Eu falei, meu Deus, e eu fiquei encafifada com aquilo. Uhum. Eu não vi a perfeição. E eu comecei a orar. Eu comecei na oração matinal, né? Que era das 7 às 8 da manhã. Aquele barrigão, eu ia. E fez outra ultrassom. Também percebi a mesma coisa, mas ninguém falou nada. E eu fiquei muito ansiosa pro nascimento dela. Eu falei, eu quero ver como é o rosto dessa menina. O que tá acontecendo? O que tem de defeito? Que eu não... E fiquei muito ansiosa. Aí a Denise me acompanhou no parto. E aí eu não vi a hora de ver o rosto dela. Quando me mostrou, eu falei, nossa, deve ser isso. Ela é muito bochechuda. As bochechas muito grandes. E o queixo chegava a sumir. Falei, tá, deve ser isso, né? Muito bochecha e o queixo muito fundo. Então, o queixo muito fundo, por isso que eu vi assim, tipo meio nivelado. E levar essa menina, né? Porque vai lá para aspirar. Sim. Como o do Ian Pedro veio rápido, e eu ganhei, ela era 12h30. E cadê dessa menina vir? Dava 1h, 1h30. Vai lá, gente, vê. Não, tá tudo bem, tá limpando ela. Meu Deus. E deu 3 horas e eu fui ficando apavorada. Eu falei, não tá normal isso. Eu fui ficando ansiosa, não tá normal isso, gente. Vai lá. A enfermeira, não, ela tá lá sob observação, tá tudo bem. Trouxeram ela, já era 4 horas. Ela tava com dificuldade pra respirar, mas tá tudo bem. Aí pegamos ela e tal. No outro dia já tive alta, porque foi parto natural, né? E pra você, olhando o rostinho dela, tava tudo normal. Eu achei muito estranho o queixinho dela, muito fundo, né? Muito fundo. Era retraído. Isso, achei estranho. Mas aí eu perguntei pro médico, ele, não, isso aí você vai fazer acompanhamento com fono, vai ficar tudo bem. Eu falei, então tá bom. Fui pra casa. Daí no domingo, que eu tava em casa, que foi o primeiro dia, essa mesma pessoa que tinha falado comigo, que às vezes é infecção, a criança pode nascer com lábios leporino, ela foi lá em casa me visitar. Ela, e aí, tá tudo bem? E voltou a conversa da infecção urinária que eu tive. Aí ela falou assim, mas e aí, tá tudo bem? Tá. É porque quando não nasce com lábios leporino, às vezes tem fenda palatina, né? Que é o céu da boca aberto. Eu falei assim, não é possível isso, eu esperei ela ir embora. Eu falei, eu não vou nem olhar, né? Não é possível que a minha filha tenha isso, eu vou olhar. Eu esperei ela ir embora, já estava tardezinho, eu procurei uma luz. Quando eu abro a boca dela, que eu vejo a abertura, que dava de ver de vizinha do nariz assim. Meu Deus, eu nunca vi aquilo, entendeu? Nunca passei por aquilo. Eu falei, e agora? Fiquei assustada. Jesus. Aí eu falei, não sabia o que fazer. E eu achei assim, como é isso? Como lidar com isso? Então eu não tinha noção. Aí eu mandei mensagem pro meu médico, né? Porque eu não peguei o telefone do pediatra. Eu falei, doutor, o que o senhor pode falar pra mim? Aí ele falou assim, não, você vai fazer acompanhamento com fono, né? Depois ela faz cirurgia, pode ficar tranquilo. Mas aí você leva ela no hospital amanhã. Só para o médico começar um acompanhamento. Aí eu já levei. Só que eu não sabia em que hospital levar, em que especialista levar. E eu levei no otorrino, né? Falei, vou levar no otorrino. Aí cheguei lá, o médico, não, a gente não... Você tem algum encaminhamento de algum pediatra? Eu falei, não, é o meu primeiro contato. Quer dizer, ela tinha 2 dias de vida, né? 2 dias. Falei, não, é o meu primeiro contato, eu não sei o que fazer. Ela falou assim, não, a gente não pode começar assim. Eu falei, eu vou fazer... Em que médico eu tenho que ir? Né? Eu não sabia. Me dá uma luz, me esclarece. Eu falei, eu não sei que médico ir. Então, ela falou assim, então, eu vou fazer uma ligação aqui. Deixa eu ver o que eu resolvo pra você. Ela foi lá pra dentro.
E demora, ela veio. Falei, olha, a gente vai sugerir o seguinte, tem um hospital que eles cuidam, tem especialista lá, que é o Hospital Geral. Eu tava no hospital particular, né, nessa Sim. hora. Leva lá no Hospital Geral, lá tem os médicos. E aí eles entendem disso daí, leva lá. Aí eu saí desse hospital e fui lá. Cheguei lá, médica muito especial, doutora Yolanda. Eu quero deixar um abraço pra doutora Yolanda, que eu sempre lembro dela com muito carinho. Ela foi uma pessoa assim, muito gentil, meu Deus. Eu acredito, eu creio que já foi ali o cuidado de Deus. Sim. Né? Já Deus mostrando que ele estava na frente, que ele ia cuidar de tudo que ainda iria passar. Sim, aí a doutora né? Yolanda falou, olha mãe, fica calma, a gente vai avaliar ela e a gente vai te dar uma resposta, fica tranquila. Aí chamou um médico, chamou outro médico e chamou outro médico e juntou aquele tanto de gente. Aí eles começaram a conversar lá, pediu licença pra gente, começaram a conversar. Mãe, é porque a gente tem que dar um diagnóstico, a gente não pode dar um diagnóstico superficial, tem que saber realmente para dar, né, dar um diagnóstico. Sim. Falei, então, tudo indica que ela tem sequência de Pierre Robin. Falei, hã? Então, para mim, gravar esse nome, sequência de Pierre Robin. Por que sequência? Porque o queixo não desenvolveu. Aí a língua, por o queixo não desenvolver, ficava caindo para trás. Como a língua ficava caindo para trás, impediu de desenvolver o céu da boca. Então, são sequências. Uma que acarreta a outra. Então, foi sequência de Pierre Robin. E ela falou assim, então, tudo indica que é isso o problema dela. Como ela tá mamando? Por quê? Porque não ter o céu da boca dificulta a sucção, né? Como ela tá mamando? Eu falei, olha, muito devagar. Mas tinha aquela história que menino mamava forte e menino mamava devagar. Menino é mole pra mamar. Aí você tinha experiência com o menino. Com o menino. Eu falei, então deve ser normal isso com menina. Aí eu falei, ela é meio lentinha pra mamar. Ela falou assim, mãe, talvez ela não consiga. Observa bem se ela tá conseguindo sugar. Só que aí foram medir a glicemia dela, já estava baixa. Por quê? Eu já tinha saído do hospital, ela já não tinha mamado bem. Já tinha passado o dia em casa, já era o terceiro dia de vida, né? Que após o parto, então assim, ela já não tava, ela falou assim, mãe, a glicemia dela tá baixa. Ela precisa de internar. Ela não pode ficar assim. Porque eu falei assim, aqui eu prefiro que você leva já com pronto atendimento. Pra eles verem certinho, se vai internar, como que vai fazer, porque ela já tá meio fraquinha. Aí eu fui para um pronto atendimento, para um hospital particular, que na época tinha um plano, né? Meu esposo trabalhava numa grande empresa e tinha um plano. Aí fomos para lá. Aí lá foi difícil conseguir vaga, nós ficamos lá no vagão esperando, enquanto isso ela ficou tomando soro, porque realmente estava baixa. E isso já fui almoçar, já eram umas 2, 3 horas da tarde, era lanche, né? Meu Deus, terceiro dia, ainda bem que foi parto normal, eu tava mais tranquila. Imagina se fosse cesárea, que situação. Aí, conseguiu vaga lá em Várzea Grande. Fomos transferidos para lá. Fomos transferidos. Mas quando chegamos lá, eles começaram a tratar a questão da glicemia. Estava baixa, aí já deu... como que é quando a criança fica com itiriça? O nome mas tem um nome... É outro nome, né, que eles falam hoje. Aí fala assim, ela tá, né, precisa tratar isso. Sim. Ela vai tomar banho de luz. Então vamos ficar pra tomar banho de luz. Aí eu tô vendo que só tá dando banho de luz nela. E não tá fazendo mais nada. E ela não conseguia sugar. Eu comprei uma madeira adaptada, né? Que aí eles falaram que é um bico bem grande, que tampa o céu da boca, mas é questão de adaptar a criança ao tipo da mamada. Então eu tirava leite, colocava numa madeira e apertava o bico na boca dela para descer o leite. Meu Deus. E aí o que acontecia? A língua ficava caindo e faltava fôlego. Então eu não dormia. Eu não dormia porque eu ficava vigiando ela. Na hora que faltava fôlego, eu virava ela, eu fazia o que dava na minha ideia. Eu fazia para voltar o fôlego dela. Então eu não dormia. E aí, tanto que teve uma noite que a Denise foi ficar comigo, que ela tirou o neném do berço, ela não aguentou aquela rotina. Ela colocou porque quando ela ficava em pé, ela dormia, mas porque a língua parava na boca. Mas a gente não sabia disso, não sabia. Aí,
Quando o médico chegou de manhã, eu quero entender o que está acontecendo. Por que ela veio para cá transferida, mas eu tô vendo que só tá tratando para normalizar a glicemia dela, mas eu não tô vendo mais nada. E ela não tá legal, ela não tá alimentando direito. Aí eu comuniquei, eu falei, nós vamos medir. Quer dizer, acho que nem a glicemia não tava, era só banho de luz. Isso mesmo, era só banho de luz. Quando foi medir a glicemia dela, tava lá embaixo. Nossa. Aí eles assustaram, aí foram pegar a veia dessa menina. Quem disse de pegar a veia? Meu Deus do céu, essa menina gritava o hospital inteiro. Ouvia aqueles gritos e nada de pegar a veia. Eu não aguentei mais ver aquele sofrimento. Eu falei, eu posso sair? Ela falou, pode. Eu fui o mais distante que eu consegui para não ouvir. E deu mais de hora, você acredita? Tentando pegar a veia dela. Até que veio uma menina que tinha ela tinha experiência no UTI. E aí ela conseguiu. Meu Deus, que situação difícil. Ela conseguiu. E aí começou a tratar isso. No dia que deu alta. Só que aí quando começou a tratar isso, eu falei, eu quero levar ela para uma UTI. O médico aqui não tem UTI, mãe. Eu falei, mas eu quero uma UTI para ela. Mãe, ela não precisa de UTI. Sua filha tá bem, a gente vai tratar agora, ela vai ficar bem. E aí deu alta para ela. Fomos para casa. Aí fomos para casa tardezinha. Quando foi 6 horas da manhã, pensa, já tinha 5 dias que eu não dormia. Só no hospital, vai lá, vem cá. Eu falei assim, agora eu vou dormir, né? Acho que eu vou apagar, não vou nem ver nada. Quando foi 6 horas da manhã, eu fui despertada, porque eu não ouvi ela chorar. Eu fui despertada. Sim. Eu vi ela simplesmente perdendo fôlego. Quando eu olhei no bercinho do meu lado, e eu colocava assim, tudo inclinado, para ela ficar bem adaptada, porque eu comecei a perceber que era a língua que tampava. Sim. Então, quando eu vi, ela estava sufocando. Ela estava se perdendo ali e eu fui despertada. Foi Deus que me despertou, porque ela não chorou. Quando eu vi aquilo, eu peguei ela e comecei a fazer as manobras que eu fazia, de virar, de nada, ela não voltava. E aquele fôlego foi acabando e o meu desespero. E eu sempre, nunca fui te chamar meu esposo. Desde o primeiro filho. Filho acordava, como eu sabia que ele trabalhava o dia inteiro, eu que levantava, fazia tudo, igual a ele, eu socorria. Então eu só chamei, e aí eu falei, eu não consigo. Aí eu chamei ele. Falei, segura ela enquanto eu me arrumo. E nós vamos pro médico. Ela não tá voltando. E nisso ele sacolejava ela, e eu me vestindo. E aí eu liguei pra essa médica, a Yolanda, lá do Santa Casa. Não, Santa Casa, Hospital Geral. Aí eu liguei pra ela, falei, doutora, o que eu faço? Ela falou assim, filha, nem liga pra SAMU. Entra no carro e corre pro hospital mais perto que você puder. Tá, eu fui lá pro outro hospital, né, que atendia meu plano, fui lá. Por coincidência, era o médico que já atendia meu filho. Aí ela falou assim, Laodiceia, ela tá bem, você tá exausta. É sua exaustão que tá fazendo com que você esteja tão focada, ela tá bem. Olha, ela ficou bem mesmo. Durante a consulta, fez raio-x, fez exame, colocou lá para medir o dedinho dela, tudo normal. Pois você acredita que tirou ela dos aparelhos, a menina perdeu o fôlego? Quando ela perdeu o fôlego, eu chamei a enfermeira, vem aqui ver ela, como que ela fica? Já vai ficando roxa, naquele esquisito. Ela, não mãe, isso daí você vai ter que acostumar. Você vai ter que aprender a fazer massagem cardíaca. Você tem que pegar o dedo e fazer uma massagem assim nela. Você vai ter que aprender. Falei, meu Deus. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, não, como? Ela falou assim, não, mãe, é assim mesmo. Aí, pra sair, pra dar o retorno no médico, era outro médico. Aí eu falei assim, quer saber? Eu tô exausta mesmo. É 5 dias andando, 5 dias correndo. Eu tô exausta. Eu vou pra casa... E pronto, vou pra casa. Eu indo pra casa, a doutora Yolanda me liga. Me ligou, a doutora lá me ligou, saber o que estava acontecendo. E aí, Laodiceia, você foi no médico? Fui, doutora. Você quer vir aqui? Porque lá tinha um especialista, bucomaxilo, o médico que faz esse tipo de cirurgia é bucomaxilo. Ele falou assim, ó, não é dia dele estar.
Mas ia ser feriado, ia prolongar, só podia atender na outra semana. Se você quiser, a gente agenda pra ele vir aqui te atender. Hospital público. Olha. Aí eu falei assim, doutora, eu não vou não. Eu tô exausta. Eu já fui na médica, ela falou que tá tudo bem, eu tô muito cansada, eu não aguento. Ela falou assim, você que sabe, mas a gente tá à disposição. Desliguei o telefone. Aí o Marcelo falou assim, eu falei, eu quero ir pra casa, eu tô muito cansada, eu não tô aguentando, aquele peso, sabe? Aí o Marcelo falou assim pra mim, o que é prioridade pra você nesse momento? Hein? Nossa. Tipo assim, é o seu cansaço ou é o que precisa saber dela, né? Sim. Eu pensei, eu falei, mas eu não tô aguentando. Aí eu liguei pra Denise. A Denise me sacou. Falei, Denise, a Denise tá aqui comigo hoje, que veio me trazer. Eu falei, Denise, você me acompanha? Porque se você for pra segurar ela, eu aguento. Porque eu tava fraca. Ela falou, eu vou. Falei, então eu vou em casa almoçar e nós já vamos. Só vou em almoçar e nós já vamos. Fomos. Chegamos lá, os médicos olharam, falou, mãe, ela precisa urgente de UTI. A sua filha, ela estava molinha no meu braço, porque não alimentava direito, correndo para o hospital, para outro. E caindo fôlego. Mãe, ela tem que internar urgente. Mãe, aqui não tem vaga, a UTI está lotada. Ela me levou na UTI. Lotada. Mãe, não tem condições, eu não posso colocar, não tenho. E a médica da UTI, a responsável lá, elas começaram a ligar em todos os hospitais. Ela ligava, tinha médico que elas conheciam, ligava, estava em casa, mas lá não tem vaga. Ligava, não tem vaga. Achou uma vaga lá no Jardim Cuiabá. A médica responsável da UTI, neonatal, né? Pegou um papel lá qualquer, carimbou o nome dela, escreveu o telefone. Filha, vai lá, tá aqui meu telefone, qualquer coisa manda me ligar. Olha. Fui, cheguei lá no Jardim Cuiabá, já era tardezinha, tava trocando plantão. Aí o médico falou assim, ó, você tem que esperar, tem 8 na sua frente, trocando plantão. Eu falei, gente, é uma emergência, eu não posso sacar essa criança no colo. Ela tava molinha já, sabe, debilitada. Eu falei, meu Deus, e aquela angústia. Aí eu conversei, pedi pra secretária conversar, ela falou assim, peraí, vou conversar com ele. Ele me atendeu. Falei, doutora, isso aqui ela mandou o número e ela pediu para já fazer a entrada na UTI. Ele falou assim, não, tudo bem, já fez a entrada e eu já levei. Sabe aquela sensação quando eu entrei na UTI, deixei ela, de alívio e de pesar? Foi as duas coisas ao mesmo tempo, tipo assim, alívio. Consegui. Vai tratar, vai cuidar, mas aquele pesar, meu Deus, o que será daqui para frente? Nem o que será daqui pra frente. Deixei ela lá, a médica conversou comigo, mãe, ela vai ficar, tá? Você pode ir. Então, assim, e a situação de sair dali do hospital sabendo que você, meu Deus tão do pequenininha, céu, tá ficando lá, ficando gente. 5 dias de vida. Aí eu falei, meu Deus, que peso. E aí eu falei, como que é as visitas? Não, você pode vir a hora que você quiser, você é livre. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu venho de dia e de noite eu fico em casa, né? De noite eu durmo. Porque não tinha necessidade, era bebezinha. Então eu fui, fiquei, fui pra casa, dormi, no outro dia eu fui, fiquei com ela de dia. E aí eu via que caía muito a respiração dela, ficava caindo. Aí os aparelhos, aí vinham os médicos para socorrer, para ver o que estava acontecendo. E toda hora aquilo. E aí a médica veio e conversou comigo. Mãe, é o seguinte, a gente vai ter que entubar ela. Porque tá caindo muito a respiração dela, tá tendo muito crise. Isso não é legal, né? Excesso de crise, tem crianças que ficam vegetando, né? O resto da vida, porque afeta o cérebro. Falta sangue, né? Oxigenação. E aí eu falei assim, mãe, ela tá tendo muita crise, a gente vai ter que entubar. Meu Deus. E aí, olha, uma coisa difícil, gente, que eu falei pro meu esposo, não faço mais isso. É ler os papéis para liberar. Você tá ali falando, não, tudo que aconteceu, eu sou consciente, se morrer. Meu Deus, que leitura que é aquela que eu fiz. Eu falei, não,
nem terminei de ler, assinei, precisa, faz, né? Não vou questionar, precisou trazer, eu vim. E aí, ela falou assim, então vai ser entubada. Tá bom, vai ser entubada. Ia ser entubada à noite. Então, eu deixei quando... Falei, vai ser entubada? Então, vai ser à noite. Então, tá bom. Então, terminou o dia que eu fiquei lá, eu fui embora e ela seria entubada. Mas eu fui muito aflita para casa. E eu liguei pro meu pastor José Aderaldo. Pastor José Aderaldo foi um anjo na minha vida. Quero mandar um abraço à família do pastor Aderaldo. Pastor Aderaldo foi uma pessoa assim, como eu não tinha o meu pai, meu Deus, ele foi assim uma pessoa, um anjo de Deus mesmo, pra falar a verdade. Sim. Falei, pastor Aderaldo, me socorre. Me socorre porque ela vai ser entubada e eu tô muito aflita. E hoje não é intubação, não é... A gente não tinha muito conhecimento, né? Não. Igual depois do Covid. É natural, todo mundo sabe que é intubação. E aí eu falei, meu Deus... E eu fui aflita pra casa. Ele falou assim, na hora que você chegar em casa, você me liga que eu vou lá. Quando eu tava chegando, eu liguei, pastor, eu tô chegando em casa. Aí foi, o pastor, os meus sogros, nós reunimos lá. E o pastor começou a orar. E nós chegamos em casa umas 9 horas da noite. Foi a hora que ele começou a intercessão. E o pastor orava. Senhor, entra naquela UTI, Senhor, entra. E ele pedia para o Senhor entrar, e ele pedia. E eu falei, nossa, o pastor tá alongando a oração, eu queria oração. Mas ele assim, ele pedia, Senhor, entra naquela UTI. Pedia. E aí, quando foi que eu cheguei no outro dia, na UTI, eu já ia direto na médica. Sempre quando eu chegava... Eu já ia direto na médica, pra saber como que tava, como passou a noite. Sim. Aí foi a noite que ela tinha entubado. Daí eu falei, doutora, e aí, como tá ela? Ela falou, mãe, eu vou te dizer a verdade. Foi muito difícil para entubar a sua filha. Foi um anjo que entrou aqui nesse lugar para a médica conseguir entubar ela. Eu falei, foi mesmo. Foi porque o meu pastor estava orando e ele falou, Senhor, entra naquele lugar. Porque ela falou que todos os médicos do hospital tentou entubar ela. Não conseguiu. Jesus. Ela teve parada respiratória e virou aquele alvoroço na UTI, porque depois as mães me contaram. E tinha uma irmã que era da nossa igreja, do bairro vizinho, a irmã Suzana, do 1º de março. Ela falou, Céia, foi muito terrível. Céia, eu já sabia clamar a Deus. Teve outra menina de outro ministério que pediu para a enfermeira ungir os pezinhos dela. Pediu que fosse para lá. Então, assim, foram muitas pessoas lá dentro também orando. E ligou para a médica, que era responsável. E a própria médica falar que foi um anjo. E eu perguntei que horas que foi, sabe que horas? 9 horas. 9 horas. 9 horas. Eu falei assim, foi um anjo. Ai, meu Deus, foi um anjo, não tenho que... Falei, realmente, doutora, foi um anjo, porque nesse momento a gente estava orando e o pastor pediu, Senhor, entra naquela UTI, coloca o teu anjo naquele lugar. E a médica falou, olha, teve que vir a médica e já tinha ido embora, né? Já tinha acabado o período dela lá. E ela teve que voltar aqui, e só ela que conseguiu. Aí depois as mães me contaram, Céia, se você vê o alívio, quando esses aparelhos ligaram, que tinha conseguido entubar, porque ela já tinha ficado roxa lá na mesa, né? E junto a todo mundo. Então, assim, quando eu vi que ela passou por isso e resistiu, eu falei, Deus tem plano. Deus tem o plano. Deus tem plano. Porque a Denise tá me acompanhando toda, a Denise falou assim, Céia, você tá preparada? Então, nós deixamos ela lá, né? Ela, você tá preparada? Tipo assim, pro que der e vier? Se for pra Deus da vida, se for pra Deus tirar, você tá preparada? Eu falei, tô preparada. Porque eu não tinha por que pensar, não, vai viver. E quando eu vi que a médica me falou que ela teve uma parada e voltou e conseguiram entubar ela, eu falei, Deus tem plano. Se Deus permitiu, Deus tem plano. Sim. E aí, foi indo todo dia uma notícia. Cheguei no outro dia, a médica falou assim, mãe, ela tá com infecção no umbigo, vocês não cuidaram do umbigo dela. Mas o que aconteceu? Aquela correria de vai aqui, vem ali, vai no hospital, vai no outro, a gente parece que não deu atenção pra isso. Acabou esquecendo. O umbigo dela não era amarelo não era do umbigo, era de pus.
Ela falou assim, mãe, isso aqui caindo na corrente sanguínea é infecção generalizada. Aí pensa, né? Aí eu falei, mais um baque. Aí eu fiquei aflita. Até fazer esses outros exames, ver como ela estava. E aí, fez os exames, estava tudo bem, só que aí aconteceu outro problema. O leite que descia ficava pingando. Olha, 10 ml, pensa uma seringa de 10 ml, fica 1 hora pingando. 1 hora. Teve vez de programar para 2 horas, porque quando caía no estômago ela vomitava. Teve uma vez... Mas era o leite materno? Era o leite materno. Eu tirava. Levava. Aí eu tinha as vasilhinhas esterilizadas, eu levava as luvas esterilizadas, tinha as seringas, né, descartáveis. Então, tudo o hospital fornecia e eu levava o leite e congelava. Então, teve um dia que já tinha 3 ou 4 dias que não parava nada no estômago dela. Ela falou assim, mãe, eu não sei mais o que fazer, a médica falou, porque o leite tá pingando. Mas, na hora que tá terminando, ela vomita. Ela teve muita crise de vômito, muito. Meu Deus, não parava o leite? Não parava. Aí eu comecei a desesperar com isso, né? Aí teve um dia que meu esposo foi me buscar, né? Que é o final do dia, eu ia embora. Eu falei, hoje eu quero ver minha mãe. E foi bem nesse dia que eu não tava parando mais leite, já tinha uns 3 ou 4 dias. Sim. Eu falei, eu quero ver minha mãe hoje. Ele, mas você não tá bem, hoje você tá tão exausto. Eu falei, eu quero ver minha mãe. E a Denise cuidava da mãe também, né? E a Denise esse dia teve que sair, a mãe tava lá só. E a minha mãe nessa época, ela tava cuidando de um câncer terminal. A gente já sabia que se Deus não curasse, não tinha jeito. Sim. Então, eu falei, eu quero ver minha mãe. Aí eu quis ir lá ver ela, eu cheguei lá, ela não tava bem, ela tava muito ruim esse dia. E eu fiquei muito ruim. Ou vontade de chorar. Eu falei, eu não posso chorar. Eu falei, mãe, eu quero ficar com a senhora. Não, você ficou o dia inteiro no hospital. Vai pra casa descansar. Eu falei, não, mãe, eu quero ficar com a senhora. Ela, não, vai pra casa descansar. Eu fui porque eu queria chorar. Porque eu falei, eu não vou aguentar ficar aqui sem chorar. E eu não sou muito de chorar, né? Todos esses dias, né, fazendo acompanhamento, eu não era muito de chorar. Sim. De deixar, todo dia que saía da UTI, eu saía chorando. Não, eu era tranquila, eu não chorava lá. Eu levava uma harpa, eu cantava durante todos os dias. Eu cantava, ela estava lá na incubadora, eu ficava cantando ainda harpa, todo dia. É na hora da aflição. Aí, eu falei assim, eu quero ver minha mãe. Aí quando eu falei, então eu vou embora. Que eu saí da casa dela, eu falei, passa na igreja. Era uma terça-feira, né? Falei, passa na igreja que o culto deve estar acabando. Eu vou pedir pro pastor orar. Sabe aquela agonia assim que vai sucumbindo? Parece que você quer flutuar o corpo. Parece que... Falei, meu Deus, eu não tô aguentando isso. Eu falei, passa na igreja, eu preciso. Parecia que dá um trem na minha cabeça. Eu falei, que é isso? Meu Deus, me socorre. E eu tava perdendo o equilíbrio das emoções, assim. Aí eu cheguei na igreja, tava realmente acabando o culto. Mandei o bilhete, pastor Laudicéia, vem aqui, representando sua mãe e sua filha. Fui lá na frente. A igreja fez aquela intercessão, que eu dormi. Fui pra casa, fiquei bem, dormi, passei bem. E depois ela foi melhorando, foi parando mais um pouquinho o leite, mas não deixava de vomitar. Sim. Vomitava muito. Aí, eu que fui me adaptando. Eu falava pra médica, eu falei, doutora, o que tá acontecendo? Assim que ela mama, não pode aspirar. Ah, tá, porque eu esqueci de falar também que ela teve que colocar a tráqueo, né? A traqueostomia. Mas a tráqueo foi... A traqueostomia, ela já tinha... Por quê? Já tinha uma semana que ela tava entubada. Sim. A médica chegou em mim e falou assim, Laudicéia, é o seguinte, a gente não tem previsão de quanto tempo ela vai ficar aqui, porque tinha que pedir o aparelho para puxar o queixo dela. O aparelho é tipo aqueles que ficam na perna, aqueles de ferro. Sim. Então tinha que colocar aqui, todo dia ajustar, puxar para frente pro queixo anivelar. Então tinha feito esse pedido no plano, até o plano liberar para trazer. Laudicéia não tem previsão, já tem 1 semana que ela está entubada, não é bom ficar entubada há muito tempo.
arrisco na hora de voltar. Então, o que a gente está achando melhor? Fazer uma tracostomia. Que é outra coisa dificílima também. Tracostomizar, eu falei, meu Deus. Aí, Mais essa. Aí eu falei, e agora? Quem sou eu para determinar, né? Tá na mão dos médicos, quem sou eu para determinar? Falei, tudo bem, pode fazer. Então tá, a gente vai fazer então a tracostomia. E aí, outra coisa, fase difícil, né? Que eu chegar lá no hospital, quando eu cheguei de manhã já tinha feito. Ela muito inchada, né? Que tinha feito. Meu Deus. E aí, coisa difícil, gente. Quando ela chorou, não dava pra ouvir nada. Que eu nunca tinha tido contato com ninguém com tracostomia, sim, né? Então aquele berreiro, eu tava lá gritando, esgoelando e nada de som. Você só sabia que estava chorando pelo semblante dela. Assim, que a bocona aberta, né? Cadê a voz? Gente, Jesus, que aflição. Que aflição aquilo. Ver aquilo assim, meu Deus, que aflição. Então, a primeira vez que eu peguei ela no colo, porque eu quase não podia pegar, né? Ela ficava dentro da incubadora, muito pequena, ficava dentro da incubadora, então eu quase não podia pegar ela. Então, esse dia que eu peguei ela, foi o dia que eu chorei dentro da UTI, que eu não chorava. Eu não chorava. Mas nesse dia que eu peguei ela no meu colo e ela gritava, e eu não ouvia nada, eu virei para a parede e eu chorei com ela no meu colo. Eu chorei aquele dia. Eu falei, Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça. Dá graça pra me passar por isso. Meu Deus, que terrível aquilo. E eu falei, como que eles vão cuidar da minha filha? Porque eles iam atender, as enfermeiras iam atender. Quando a criança estava chorando, ninguém vai ouvir, eles vão deixar ela esgoelar. Meu Deus do céu. Aí eu falava, gente, ela tá chorando. Então eu tinha que avisar, gente, ela tá chorando. Pra vir socorrer. Então o que acontecia? Aí começou as aspirações, né? Aí tinha que aspirar a tráqueo, porque vai enchendo de saliva, né? Aí tinha que limpar. E aí, quando limpava, gente, imagina mexendo aqui na garganta, né? Nossa. Aqui, aí ela vomitava. Geralmente ela fazia ânsia de vômito, eu vomitava, só mexia aqui. Então o que acontecia? Ela tinha horário para mamar. E a fisioterapeuta limpava conforme o horário dela, ou a necessidade. Então o que acontecia? Às vezes ela tinha terminado de mamar, começava a tossir, juntava a secreção, vinha limpar, ela vomitava. Nossa. Aí eu chamei a médica, eu falei, doutora, eu vou fazer um pedido pra senhora. Tipo assim, né? Ela que tá ali na frente, ela que tá vendo tudo, mas quem sou eu, né? Mas eu vou tentar. Eu falei, doutora, o que tá acontecendo? Quando vai limpar a tracostomia da Ayla, ela vomita pela irritação que causa. Então não dá pra limpar toda vez antes dela mamar? Toda vez que ela for mamar, vai lá e limpa pra ela mamar e não precisar limpar depois? Vamos fazer isso sim, Laodiceia. Vou colocar isso como regra. Então, depois disso, diminuiu muito o vômito dela. Olha só. Muito. Então, mas ela continuava com as crises cianóticas. Todo dia que eu tava lá, chegava e ia trocar plantão de enfermeira. Ela ficou cianótica. De noite, ela ficou cianótica. Fui de novo na médica. Falei, doutora, até quando eu vou ficar ouvindo que ela ficou cianótica, doutora? Não tem como limpar porque ficava cianótica. Porque enchia de secreção, prendia a respiração, ela não conseguia respirar e ficava roxa, sem ar. Aí tinha que vir correndo limpar para liberar o ar dela. Nossa. Falei, doutora, não tem como colocar os intervalos para evitar isso? Sim. Ela, porque o que vai dar? O que vai acontecer com o cérebro dessa menina, meu Deus? Tanta crise. Aí a doutora, não, Laodiceia, vamos ver isso sim. E ela, eu fui muito, né? A gente tem que se colocar no lugar. Eu era uma mãe, ela era uma médica responsável. Então eu fui com jeito com ela. E ela falou assim, sim, Laodiceia, nós vamos fazer sim. E graças a Deus, deu certo, sabe? Melhorou praticamente, quase não vou dizer que zerou as crises, mas praticamente foram muito raras as crises que ela teve depois disso. Porque já teve os intervalos menores, né? Um cuidado maior. E nessa época, a amamentação dela já era por sonda. Era por sonda. Já era por sonda. Já. Tinha que ser por sonda. Não
não tinha, né? Não tinha como sugar, né? Não tinha aí. Então, assim, era por sonda. E aí, foi quando depois fez a cirurgia. E para completar, quando veio o aparelho, de uma vez veio o extensor que prolongasse a mandíbula, veio o que diminuísse. Veio errado. Oh, meu Deus! Eu não acreditei naquilo, meu Deus, eu não acreditei. Quando o médico falou assim, Laodiceia, infelizmente, a gente vai ter que entrar com outro pedido para vir o aparelho certo. Lá vai nós esperar mais, né? Lá vai nós esperar mais. E aí chegou o aparelho, fez a cirurgia rápida, tranquila, né? Enfiou aqui os ferros. E ele falou assim, eu vou te ensinar, você que vai fazer a manutenção. Meu Deus! Você que vai fazer a manutenção. Imagina você mexendo naquilo todo dia. Todo dia. Ele falou, eu vou te ensinar como você vai girar e todo dia você vai fazer a manutenção. E aí eu falei, é eu, doutor? Sim, é tranquilo, você vai fazer. Ai, Jesus! E aí ele me ensinou e todo dia eu ia lá, Apertava, torcia, tinha tanto que girava, né? Tanta quantidade de volta que dava, pra ir puxando o queixinho. Daí, quando tava esperando ela melhorar, acostumar e tirar a tracostomia, o que aconteceu? Ela não tava resistindo a tampar, porque pra tirar a tracostomia, ela tinha que voltar a respirar sozinha. Mas ela acostumou tanto com a tracostomia que ela não conseguia. Aí, quando tampava, ela desesperava. O médico falou assim, mãe, ela não tá conseguindo. A gente vai tentar mais um pouco. E nesse tentar, ela não conseguiu. Meu Deus! Quando me deram a notícia que a Ayla iria pra casa com tracostomia, aí você desabou. Meu Deus do céu, foi o único momento assim que eu me desesperei naquela UTI. E eu falei, doutor, ele falou assim, você vai dar conta. Eu falei, como? Aqui é uma fisioterapeuta para aspirar? É a médica para estar o tempo todo olhando, porque teve vez na hora de aspirar que ela passou mal. Que aí teve que vir médica, teve que vir todo mundo. Sim. Teve uma vez também que foi uma moça, assim, né? Talvez um pouco inexperiente. Foi o primeiro dia que ela tava lá, não sei. Mas ela, o jeito que ela aspirou, mas saiu tanto sangue. Saiu sangue na tracostomia. No outro dia a menina ficou tossindo sangue. Ia sangue longe, assim, ó, em mim, nos lençol. Ela ficou quase que o outro dia inteirinho tossindo sangue. Eu falei, se uma menina que é formada, imagina eu cuidando disso. Aí eu entrei em desespero. Meu Jesus. Foi o primeiro, assim, desespero, impacto que eu tive mesmo de desespero. Aí meu esposo tentou me acalmar, falando que a gente daria conta. Aí ele falou assim, olha, a médica falou assim, nós vamos dar alta para ela assim que vocês comprar os aparelhos. Ainda você tinha tem que comprar isso. Os aparelhos de aspirar, comprar os kits de higiene também, né? Que tinha que ser a luva, tudo esterilizado, os kits. Trocar, porque não tem como trocar o cadastro sozinho, né? Aquela traca que fica, então tem que ter alguém para segurar. E ainda falaram para mim, olha, e se isso daí sair, você tem que correr pro hospital, e se der tempo de chegar, porque às vezes conforme tosse, tá trocando, ele podia tossir fora. E teve um dia que ela tossiu quase todo o cano fora. Meu Jesus. Eu botei o cano, mas pensa no sufoco. Então, meu esposo foi, comprou toda a aparelhagem, tudo. Comprou o transformador pro carro, para quando a gente precisasse sair, levar o aparelho e o aparelho conectar no carro. Então, a gente teve que comprar o transformador pro carro. E adaptamos nossa vida. Eu mudei para casa da minha sogra, né? A casa da minha Maria. Eu tive que... Porque não tinha como eu cuidar sozinha. Então, eu tive que morar na casa dela. E ela que teve que encarar isso comigo. Ela que teve, porque também ela já estava meio acostumada na UTI, né? Na UTI, Porque na UTI... De ficar lá, né? Isso, a UTI, graças a Deus, preparou bastante pessoas. A Ilma foi uma delas. Foi. Que fazia plantão de noite. Verdade. Então, eu revezava. Eu tinha 7, era uma por semana. Graças a Deus, gente. Quem consegue isso, né? É verdade, a mão de 7 Deus. pessoas. Então, elas ficavam, revezavam de dia. E eu e minha sogra revezava de dia e as outras à noite. Tanto que no Dia das Mães, minha sogra falou bem assim, Céia, eu vou ficar com a Ayla e você vai ficar com sua mãe.
Porque a gente já sentia que era o último dia das mães da minha mãe, né? Porque ela estava em estado terminal. Eu falei, então tá bom. Eu fiquei com dó de deixar a Ayla, né? Fiquei com dó, mas eu vou também ficar com a minha mãe. Eu tenho outro filho, meu filho Ian Pedro. E fui pra casa da minha mãe. Chego lá, o Ian Pedro ficou ruim, com febre. Meu Deus. Eu não fiquei nem com a minha mãe. E nem com a Ayla. Nem com a Ayla, eu fui cuidar do Ian Pedro. Aí fiquei o dia inteiro corrido com ele. E realmente foi o último dia das mães, né? Depois que a Ayla teve alta, 3 meses depois a mãe faleceu. 3 meses. 3 meses. A mãe faleceu em setembro. A Ayla saiu em junho. Em junho. A Ayla ficou quantos dias na UTI? Na UTI. Se eu não me engano, se eu 78, parece. 78 dias. Acho que foi 78 dias. 78 dias para você estar todos os dias, vai e volta, vai e volta. E na verdade era assim, notícias tristes, notícias dolorosas, todos os dias. Depois que ela estabilizou, colocou a tracostomia, já colocou o aparelho, que começou a puxar o queixo, né? Aí já foi melhorando. Mas aí foi a questão dela não destracostomizar, né? Sim. Não sair. Então eu comecei a tampar em casa. Eu falei, eu vou treinar essa menina. Eu vou treinar essa menina. Eu ia tampando. Na hora que eu vi faltar o fôlego, eu destampava. Eu tenho que tirar essa tracostomia dessa menina, meu Deus. E foi uma luta. Ela usou quanto tempo? Até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio. O médico falava assim, mãe, você é muito apavorada, é muito simples uma tracostomia. Gente, não é. Não é. É terrível a tracostomia num bebê. Porque ela era bebê. O que acontecia? Quando ela acordava de manhã, eu já tinha que perceber para me correr, pegar o soro e umedecer. Por quê? Imagina você dormindo com a boca muito aberta, respirando. Quando você acorda, você tá com a boca seca, você quer buscar saliva, né? Isso. Então era assim. Quando ela acordava, ela começava com aquela tosse assim, sequência, porque ela tava seco. Meu Deus. Aí eu corria, então quando eu via ela acordando, eu já saía correndo, atropelando para pegar o soro, para pingar o soro. Então, aí aquilo já aliviava. Sim. Então eu tive que me adaptar. Aí eu comecei a perceber isso. Aí eu comecei a perceber como que era melhor trocar. Aí eu tinha que montar tudinho, as gravatinhas dela para trocar. Entendeu? Eu tinha que limpar bem por baixo, limpar os pontos, aspirar. Saber a hora de aspirar, como aspirar, para não machucar. 1 ano e meio ela ficou com isso. 1 ano e meio. Mas aí ela foi para a cirurgia do... É isso, ela foi para a cirurgia. Aí o que aconteceu? O médico, que é o bucomaxilo, ele pediu, mãe, vamos ficar com a tracostomia até fazer o céu da boca. Sim. Né? Porque é mais fácil para entubar. É mais fácil para entubar. Então vamos manter. Aí marcou a cirurgia. Tudo certo, vamos lá fazer a cirurgia. Quando chega lá fazer a cirurgia, mãe, ela não tem dente? Falei, não, porque os meus filhos, eles nasceram dente muito tarde. Todos eles. Eles eram 1 ano, era bangalinho. O Ian Pedro tinha, acho que 1 dente com 1 ano, e a maioria tem com 6, 7 meses já começa a nascer, já né? Começa. Mãe, precisa ter o dentinho para apoiar o aparelho com a boca aberta. Eu não sabia. Meu Deus. Não me informaram. Aí vai eu esperar esses dentes nascer, meu Deus do céu. Então por isso que atrasou mais para tirar a tracostomia. Porque teve que esperar para fazer a cirurgia. Aí na cirurgia foi tranquila. Ai, a cirurgia foi muito tranquila. Fez a cirurgia, ficou uma cirurgia perfeita. Que bem. Ele fez até aquele pinguelinho lá da goela. Eu falei, mãe, não precisa, mas eu fiz só pra você ver que é normal. Só pra você ver assim, ela é uma criança normal. Então, assim, foi uma cirurgia muito perfeita. Doutora Adalberto. O doutor Adalberto é um excelente médico bucomaxilo, né? Ele atende no Júlio Miller. Ela faz acompanhamento até hoje no Júlio Miller. Com ele? Sim. Com ele, mais não. Agora é acompanhamento com dentista e fono. Sim. Então, assim, como ele atendia lá, aí fez essa cirurgia lá. A primeira cirurgia do distractor foi feita no Jardim Cuiabá, onde ela estava. Depois ela teve alta, eu comecei a fazer acompanhamento no Júlio Miller, que lá eles têm todo o suporte. Aí a gente tem um grupo de mães, que é Pais Sortudos, né? A gente tem esse grupo no WhatsApp.
Porque às vezes vem mãe muito desesperada, ainda mais quando nasce também com lábios leporino, né? Então a criança tem dificuldade para mamar. Então, assim, a gente sempre tá trocando ideia, auxiliando essas mães. Então, a gente tem esse grupo no WhatsApp. Vocês fazem igual o grupo, as mães dos autistas, né? Isso, então. Elas têm também um grupo e uma ajuda a outra. E na época falaram, em Bauru é um excelente lugar. É lá que faz tratamento, é o melhor lugar do Brasil. E eu fui pesquisar, realmente era referência. Eu entrei com pedido, só que eles falaram assim, mãe, tá muito pedido, a gente não sabe quando vai te dar a resposta. Então, eu entrei com pedido lá e comecei no Júlio Miller. Mas quando eles me deram a resposta, foi 1 ano depois. Já estava tudo encaminhado no Júlio Miller e eu não quis ir, preferi ficar. Então, assim, tudo ótimo. A Lili, uma excelente pessoa que agenda a gente lá, né, no Júlio Miller. Então, assim, somos muito bem amparadas, graças a Deus. Então, ficamos fazendo todo acompanhamento. Aí depois a Ayla tirou a tracostomia. Gente, foi o dia que eu chorei, que eu desabei. Mas de emoção. Eu chorei de emoção, de alegria. Quando falou assim, vamos tirar a tracostomia dela. Mas aí já tinha feito o teste. Eu já fazia isso. Tranquilo. Tive que, acostumei ela a tirar, então assim. Aí ele falou assim, mãe, nós vamos fazer o teste primeiro. Pode fazer, em nome de Jesus. Fez o teste, tampou. Não, ela tá respondendo bem, nós vamos tirar. Aí eu achava que era um centro cirúrgico, né? Não, mãe, é aqui mesmo. Só tirar e tampar. Eu falei, meu Deus, assim, só espera aí. Tirou e colocou um esparadrapo. Falei, meu Deus, que coisa simples. Assim. Quando eu peguei essa menina, que eu ouvi o choro dela. Meu Deus, não, assim, ela tava tranquila, né? Mas quando eu peguei ela, sem tracostomia, que eu sentei no banco ali, de espera ali do Júlio Miller, eu desabei. Acho que as pessoas iam passando, né? A menina só com um curativo no pescoço. Acho que, meu Deus, será que essa menina tá morrendo? Gente, eu desabei. Eu falei, e eu louvava o Senhor, eu agradecia, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, o Senhor que me sustentou. E eu chorava. Eu não tava nem aí. Quem quisesse me olhar. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Foi o Senhor que me sustentou. O Senhor olhou eu aqui. Foi o Senhor que me sustentou. E eu agradecia. E eu chorava. Eu falei, eu só vou sair daqui quando eu sentir que eu chorei o tanto que eu precisava de chorar. E eu fiquei ali, chorando. E ela olhava pra mim. Não sei entender nada. Ela olhava pra minha cara. E eu chorando. Chorei muito aquele dia, mas de alegria. Meu coração transbordava. Falei, Senhor, que darei eu, Senhor? E você estava ali naquele momento, assim, com a sensação de dever cumprido. Meu Deus. De ter lutado, corrido atrás de tudo. E também de, em tudo, ter visto a mão do Senhor. Como o Senhor preparou todos os médicos. Tudo. Né? Igual o doutor para operar o maxilar dela. Sim, foi tudo. Ele foi muito gentil com a gente. O doutor Adalberto, um professor excelente. Uma pessoa assim, meu Deus do céu, é um grande médico, então assim, foi tudo perfeito. Ele falou assim, Laudicéia, vamos deixar um pouquinho mais à frente, porque a tendência do queixo às vezes, não desenvolver tanto. E aí ele viu do Marcelo é meio puxadinho pra trás. E ele falou assim, então, para talvez ficar igual do pai, vamos puxar um pouquinho mais pra frente. E ainda o dela ficou um pouquinho ainda pra trás, assim, não é retinho igual o nosso. Mas do pai dela é mais ainda, ele queria fazer até no pai dela. Ele falou assim, vamos fazer uma cirurgia aí, Marcelo, não precisa não. Então, assim, e tudo aconteceu. O pastor Deraldo sempre falava, Laudicéia, ela vai cantar, ela vai ser perfeita. Então, assim, as primeiras falas dela, ela tentava gritar por aquilo, ela já conseguia forçar o som. Então saía aquele assim. Então dava de ouvir alguns gritinhos dela. Então, assim, fomos adaptando. Aí as crianças falavam, tia, não dá pra ouvir ela? Não dá pra ouvir ela. Então, assim, e na hora que você saiu de lá, que você chorou, aí passou esse momento, quando você não tinha desejo de ouvir ela chorar? Agora essa menina grita, meu Deus do céu, pensa na menina que grita. O pai dela fica falando, pra que gritar? Eu acho que ela pensa, o tempo que eu fiquei calada.
Vou descontar hoje. Ela grita, tudo ela grita. E aí? E fala alto. Alto, fino e alto. Então, assim, pra mim olhar ela e ver uma criança perfeita, não tem como não ver a mão de Deus, sabe? Verdade. Porque, assim, as crises que ela teve com outras mães que conheceram, infelizmente, teve crises menores e a criança ficou paralisada, não tinha, dependente. Uhum. Eu falava assim, mas como foi a crise? Ela teve uma crise quando teve uma mãe, não sei se você lembra, pegou fogo lá no hospital Santa Helena, na UTI. Lembro. Na UTI infantil, então foi muita criança para lá, e foi uma mãe para lá, e nós conversamos. E a criança passou mal, na incubadora ela tinha 2 bebês, e ela não percebeu. Quando ela percebeu, a criança já tinha afetado o cérebro da criança. Aí já teve que colocar sonda gástrica. Então, assim, nossa, aquilo, eu falei, meu Deus, como é tão sério, sério, meu Deus. Então, ela falando ali, meu Deus, quantos livramentos o Senhor deu. Porque a parada respiratória que ela teve, então assim, foi muito livramento. Então assim, hoje ela é uma criança perfeita, não tem como procurar, mas ela é perfeita. Aí ontem, eu procurando umas fotos dela, né, de quando foi tudo, ela falou, mamãe, e essa cicatriz, quando vai sair? Eu falei, nunca. Não sai? Ela vai crescer, ela vai esticar, né? Assim, então, talvez nunca saia. Eu falei, mas isso aí vai ser pra você ver por todos os seus dias o milagre que Deus fez na sua vida. É pra você olhar. É o único que ficou. Sim, porque aqui é bem uns risquinhos, né? Porque depois tirou o aparelho e deu pontinho. Então ficou uns riscadinhos aqui. Mas eu acho que ele vai subir. Conforme ela vai crescendo também, quase não dá de perceber. Mas o problema da abertura da traqueostomia é que o médico falou que em 3 meses fechava. E foi passando os meses e não fechava. Aquela secreção, aquela abertura. E eu fui fazer acompanhamento, o médico falou assim, mãe, vamos esperar mais um pouco. Esperamos mais um pouco. Fui lá de novo. Mãe, já era pra ter fechado, mas como não fechou, tipo, cicatrizou. Se for fazer uma cirurgia, tem que ser uma cirurgia interna, é uma coisa... E já é um cirurgião pediátrico que tem que fazer. Procurei o cirurgião, ele olhou, falou assim, mãe, eu sou a única médica cirurgiã disponível no momento e eu não tô conseguindo agenda por agora, a senhora vai ter que esperar. Aí eu esperei. Passou o tempo, vi que não fechou. Falei, vou orar mais um pouco, né? Vai ver se fecha. Aproveitar e não fazer essa cirurgia. Eu não queria mais essa cirurgia. Aí, procurei de novo. Aí ela falou assim, mãe, já tá quase fechado. Não compensa entrar com procedimento cirúrgico. Mas eu acho que levou uns 3 ou 4 anos pra fechar. Nossa, de 3 meses que seria... Isso! E o medo de alguém falar, isso aí é a porta de entrada pra infecção. Meu Deus Jesus. do céu. Ai, meu Deus. Aí então, fechou totalmente. Assim, é bem fechadinho. Eu olho, tento puxar assim o zoom. É bem fechado. Só que quando ela gripa, fica sujinho assim ao redor. Então, tipo, cria casquinha, igual de nariz, né? Sim. Só que assim, não como antes, porque ela não podia entrar na piscina, que ela afogava. Quando ela pensava que não, alguém jogava água, ela afogava. Então, era maior cuidado. Então, sim, hoje não, hoje é normal. Não. Só que assim, só tem essa questão. Ela toma banho tranquilo, nada demais. Só que quando ela gripa, ainda dá uma umedecidinha assim ao redor. Mas aí... Tá sendo um processo lento, amém? Glória a Deus. O pior já passou, já foi. Meu Deus do céu. E para ela estar hoje com saúde perfeita, sem nenhuma sequela, é a bênção, é a mão de Deus. A mão de Deus. Eu agradeço sim aos médicos, agradeço cada profissional que entendeu, que estava ali à frente, mas... Foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Como nesse momento que o pastor estava orando.
E a médica falou que foi o anjo. Gente, é raro você ouvir de um médico. Isso, mãe, foi um médico, foi um anjo que entrou aqui, mãe, porque não tinha mais jeito, ninguém conseguia. Nós procuramos fazer, sabe o quê? A tracostomia de urgência. Como não estava conseguindo entubar, e ela já estava lá na mesa, vamos fazer uma tracostomia de urgência. Não achou médico para fazer tracostomia de urgência. Meu Jesus. Então, assim, nada estava dando certo. E você vê, né, Laudicea, como que o Senhor nos incomoda, né? Deus incomodou você, te deu aquela aflição. Sim. Porque ela iria passar pela E o pastor entendeu e clamou. Então, assim, você vê que Deus, quando Ele tem um projeto, Ele tem um plano... Ele age. Ele age. Não adianta a pessoa entrar em desespero, desesperar e ficar, não vou conseguir, não vai dar certo, ficar naquele desespero. Não adianta. Quando o Senhor tem um plano, Ele entra com a solução, Ele permite a gente passar pelaquela prova e vai dando graça. Ele permitiu você ficar 1 ano e meio cuidando da tráqueo dela, limpando e tendo cuidado com ela. Mas por quê? Ele olhou e falou, Laudicea consegue, ela dá conta, ela vai passar por isso, mas eu tô ali liderando. E foi até difícil para levar ela para apresentar na igreja, né? Sim. Porque como ela tinha crises, eu falava, nossa, imagina, o que eu vou fazer? Você tem uma crise lá na hora, lá no culto. Deus! Que aí eu carregava tudo no carro, né? E aí quando eu fui apresentar ela, terminou de apresentar, nós estávamos lá embaixo, todo mundo, de repente deu a crise nela. Vai eu correr pro carro. Porque quando a crise vem, ela vinha aquela crise de tosse e tampava, então tinha que limpar. Colocar a luva urgente, né? Abrir as embalagens das luvas esterilizadas, colocar a luva urgente, pegar o caninho e foi assim, outro momento muito delicado que ela teve crise, assim, fala assim, no momento, foi no momento do sepultamento da mãe, né? A gente foi pro sepultamento e a minha sogra sempre com ela, né, me ajudando, e na hora que tava descendo o caixão, descendo, eu lá, né, vendo aquela situação, eles me gritam, corre que a área tá passando mal. Meu Deus. Aí ela já tava vomitando, porque se demorasse um pouco, aquilo tampava, ela já vomitava. Porque dificultava a respiração, então ela vomitava. Então eu cheguei lá, já tinha vomitado, e vai eu ligar aparelho no carro. Então assim, é graça de Deus. Como que passa isso? Você enterrando a sua mãe ali, sua filha passando mal no carro, e eu tendo que parar para ir lá atender. É a graça de Deus. Porque foi um momento assim... Gente, não posso falar, de aflição. Eu sou uma pessoa tranquila. Não, porque assim, é um momento de aflição. Aflição, meu Deus muito grande e de uma dor, de uma perca. Dor. Né? Então, assim, é difícil, é complicado, mas nesse momento é só o Senhor. E Deus me deu graça. Só o Senhor, Deus te deu graça. E as pessoas olhavam assim, meu Deus, coitada dela, vai, tipo assim, né? Tá sepultando a mãe, a filha nessa situação. Mas a graça de Deus me sustentou. Mas o Senhor cuida, hein? E eu venci. Glória a Deus. Com a mente perfeita. Glória a minha e a dela. Glória a Deus. 2 mentes perfeitas. Gente, eu que fiquei lá, dando plantão 1 vez por semana, nesses 78 dias. Eu saía de lá abalada, eu saía de lá arrasada. E eu chegava em casa, meu Deus, que situação. Principalmente quando eu ia ver elas limpar. Né? Tinha umas que falavam, tia, eu não acompanho. Na hora que vai limpar, eu falei, não tem problema não, porque era horrível. Sabe por quê? Gente, você fala, é simples, como a gente falava. Começa a limpar, começa a irritar, aí começa a tossir. Aí vai ficando vermelho, de tanto tossir. Perde o fôlego. É terrível. Gente, era terrível. Eu chegava em casa até... Não é igual um adulto que controla, né? Não, é um bebê. E eu chegava em casa e o Jair falava, o que foi, meu bem? Eu falava, hoje eu vi limpar a tráqueo da Ilha, é tão difícil. Eu chegava e eu ficava pensando na Laudicea, eu falava, meu Deus, como que ela aguenta, Jesus, tem misericórdia. E eu cantava. E era assim, né? Então, assim, o Senhor nesses momentos, Ele dá tanta força, Ele... É só Ele, porque não tem outra solução. Porque o que as pessoas às vezes pensam, né?
servir a Deus e tá no mundo, todo mundo tá sujeito. Sim. Sujeito nós todos estamos, mas com a graça de Deus, Nossa. é só quem serve a Deus. Com Cristo. A diferença não é que eu tenho Deus, eu não vou passar por isso. Não, eu vou passar com a graça de Deus. Com a graça dele. E confiando que ele está ali presente em todos os momentos. A nossa vida, e o melhor dele acontece em ele nós. Ele sabe os nossos né? planos. A gente, então, assim, não foi fácil, foi difícil, mas graças a Deus, o Senhor, nesses momentos, né? Nos deu assim essa família grande, abençoada. Sim. Que cada um ajudou um pouco, cada um cuidou um pouco. E como diz a Laodiceia, a nossa mãe, tá, gente? Que nós somos irmãs. Meu cabelo é original. Eu sofri muito com esse cabelo meu. Eles ficavam que eu era de criação. Os mais velhos falavam pra ela, você foi adotada. E eu tentando descobrir de onde é meu cabelo, mas... Da onde? Mas é porque o pai cortava muito baixinho, né? Mas do pai era cacheado. Depois, com o tempo, que eu fui entender isso. O do pai era bem cacheadinho. Então, nessa época, né, que a Ayla estava nesse sofrimento, a gente sofrendo duplamente, com a Ayla na UTI, com a nossa mãe também. E o Senhor... levou ela nesse momento de aflição, de dor, mas ela descansou. Ela descansou. E esse dia nós estávamos conversando sobre a perca da mãe, eu pensava, eu não vou conseguir entregar a mãe não. Falar, Senhor, faça tua vontade. Falei, mas como? Mas quando você está ali no aperto, vendo aquele sofrimento... Você lembra do desabafo da Denise, né? Quando que vocês vão entregar a mãe? A mãe tá sofrendo e alguém não tá entregando a mãe. Mas assim, Deus deu condições para todos os filhos entender esse momento. E Deus deu graça para nós. Porque na hora que o médico chegou e disse para mim, né, Ilma, infelizmente sua mãe só tem, no máximo, ele disse, no máximo 24 horas. Naquela hora eu lembrei da Denise, né? A Denise já brigou com nós, que nós não entrega a mãe, porque ela já entregou. Porque ela que convivia com a mãe, né? A mãe convivia com ela. Então, assim, ela via maior sofrimento, né? Sim. E naquele momento lá no hospital, aí veio uma doutora e falou pra mim, você tá bem? Falei, sim. Ela, se precisar de mim, eu tô ali naquela sala. Por quê? Naquele momento que ela disse pra mim que teria no máximo 24 horas, ela sabia que eu poderia entrar em crise. Qualquer hora. A qualquer hora eu poderia entrar em crise. E aí eu falei, não, tô bem, tá tudo bem. E naquele momento, assim, eu falei com a mãe naquele momento, né? Eu falei, mãe, não era o que a gente queria, mas... Ela já estava bem sedada, né? Sim. A gente conversava na confiança que ela estava ouvindo. Sim. Aí eu falei, não era o que a gente queria, mãe, mas é o que a senhora quer descansar. Então, assim... porque o primeiro que ela teve, ela lutou. Porque tinha só 3 meses que o pai tinha morrido. Isso. Ela pediu pro Senhor, Senhor, prolonga os meus dias para os meus filhos não ficar órfãos de pais, pai e mãe. Assim, 3 meses. 3 meses. E Deus prolongou. Mas o prolongamento do Senhor foi 5 anos, né? Porque Ezequias teve 15, que o dela foi 5. Depois eu fui entender. Foi o tempo que Deus prolongou. Foi. E foi tão interessante, porque quando aí começou a cuidar dela no hospital, né? Aí eu queria cuidar dela também. Ela falava, não, cuida da sua filha. Eu falei, mãe, eu quero cuidar da senhora, porque a gente escalava nós 4, né? As 4 filhas que podia estar lá. E aí eu falando, mãe, eu quero estar aqui. Ela, cuida da sua filha. Mãe, eu quero, mãe, deixa. Aí ela entendeu. Quando foi no dia que falou que ela tinha 24 horas, mas eu não sabia. E era o meu plantão de entrar 5 horas. Aí a minha tia tinha vindo passear e falou, Céia, você não quer ter folga? Deixa eu ir ficar com ela. Aí você fica em casa, fica cuidando da sua filha. Eu falei, tá bom, tia, pode ser. Também a minha era muito apegada com a minha mãe, muito amiga. Eu falei, tá bom, tia, pode ser. E foi. Menina, quando deu 7 horas, me deu uma aflição. Eu falei, eu quero ir. Falei pro meu esposo, eu quero ir. Mas você já não combinou com a sua tia? Eu falei, mas eu quero ir. Pois fui. Quando eu chego lá, eu falo assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tia, eu não consegui, tia, eu quis vir. Ela falou, meu Deus, então tá bom.
E eu queria ficar sozinha com a mãe. Eu falei, como eu vou falar minha tia ir embora, né? Não, eu fiquei lá com elas. Ela falou assim, Sé, já que você tá aqui, nós vamos embora. Porque vai ficar nós tudo aqui. Eu falei, pode ser, tia. Ai, que bom. Tava as duas lá. Então nós vamos embora, foi. E foi um momento de alívio pra mim, porque eu conversei com a mãe tudo, conversei, me despedi dela. Olha. A Denise que ia pegar o plantão, ela ia chegar 10 horas, acho que ela chegou, já era quase meia-noite, né? Aí eu conversei muito, me despedi dela, agradeci, fiz todos os agradecimentos pra ela e chorei e falei o quanto eu amava e declarei, falei tudo o que eu queria. E eu nunca tinha feito isso antes, em todos os planos que eu cuidava dela. Sim. Mesmo sabendo que, sei lá, se ela estava me ouvindo, mas eu falei. Fui embora, quando foi, acho que 1h da manhã, né? A Denise mandou uma mensagem no grupo. A mãe descansou. Foi. Não, foi antes. Foi antes, a Denise mandou. Foi mais ou Eu menos lembro que eu tinha intervalo. chegado em casa, que eu fiquei no plantão, né? Antes de você. Aí eu cheguei em casa e eu estava muito exausta, cansada. Aí fui lá no quarto e me deu também aquela aflição. Chorei. E fiquei lá descansando. Aí quando chegou a mensagem da Denise, eu falei, mesmo assim, que o médico tinha conversado que a nossa mãe iria partir. Nossa, eu já sabia. Eu já sabia, mas eu não acreditei. E aí meu esposo falou, não, vamos lá, vamos. E cheguei lá, entrei para ver se era verdade. Eu não fui no hospital, acho que eu fui Que uma das tinha únicas que eu não acontecido. fui. Porque eu me senti, eu tava tão aliviada. Falei, eu não vou lá ver ela lá no hospital, eu acabei de ver ela. Quando tiver tudo pronto para ver lá, eu vou. Eu acho que eu fui a única que não foi. E ela descansou no Senhor. Então você vê assim, foi um momento duplo, né, que passamos. Duplo. De dor, de perca. E com a Ayla, e o Senhor deu vitória na vida graça. da Ayla, deu graça. E hoje a Ayla está com 7 anos. 7 anos. Né? Daqui uns dias ela começa a contar o testemunho dela. Ela mesma já começa a contar. Isso mesmo. Ela mesma começa a contar Ela a história contou, de vida né? dela. Eu acho que ela contou foi no e-book. Ela contou Olha, no cursinho que dela, ela bênção. contou. Que bênção, glória a Deus. Gente, vale a pena mesmo depender do Senhor, confiar no Senhor e esperar no Senhor. Vale a pena. Eu quero mandar aqui um abraço para Sebastiana. Sebastiana, confia, acredite, porque esse mesmo Deus que usou as mãos dos médicos e pelejou pela Ayla, vai pelejar pela Áurea. Olha, Ayla e Áurea. Que legal. Então, assim, nós estamos aqui, Sebastiana, e vamos interceder pela Áurea, tá? Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que está pelejando por você. A Áurea nasceu tem 30 dias. E ela começou a perder peso e foram verificar. E ela está com sopro no coração, vai passar por uma cirurgia no coração. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, viu, Sebastiana? E assim, como você não tinha possibilidade de engravidar, foi milagre já você ficar grávida. Então, nós vamos orar pela Áurea Clara. O Senhor está aí. E como você disse, irmã Ilma, eu estou assistindo seus podcasts, mesmo no hospital, gente. Eu acredito que através desses podcasts o Senhor trago assim, confiança para muitas pessoas, trago renovo para muitas pessoas e pessoas que de repente falam, acho que eu não vou conseguir, é tão difícil. E quando ouve um testemunho desse, abre a mente, abre o coração e fala, nossa, eu consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem que fazer igual a salmista, né? Entregue seu caminho ao Senhor. Entrega. Confia nele. Ele tudo confia fará. nele. O que os médicos não conseguir e falar, ó, fizemos até aqui. O Senhor fará. O Senhor fará. E o que é para o médico fazer, o Senhor vai estar ali junto, Amém. Cuidando e fazendo. Creia somente. Lanceia, muito obrigada. Amém. É um Muito prazer obrigada compartilhar os milagres do Senhor. Sim, a gente já estava projetando, né? De você vir contar esse testemunho da Ayla.
e deixamos para que fosse nesse mês das mães, Que bênção. porque é mãe que já passou por algo, Sim. né, mas que o Senhor trouxe a vitória. Então Deus abençoe sua vida. Amém. Glória né? a Deus. É uma das 12. Das 12. Quase a rapa. Quase a rapa. E graças a Deus o Senhor nos deu vitória. Glória a Deus. Então, muito obrigada. Deus abençoe Amém. sua vida. Deus abençoe sua motorista. Quero deixar meu agradecimento também à minha família, né? Nossa, muito orou, muito ajudou. Minha sogra foi muito forte Guerreira, né? para enfrentar tudo. Ela ficava no UTI, ficava plantão. Admirei muito ela. Meu esposo também, que sempre tinha uma palavra para me ajudar, né? É um momento. A gente é ser humano, gente. Tem hora que a gente acha que não vai conseguir. Verdade. Mas meu pastor também na época foi o pastor Aderaldo, então assim, eu só tenho a agradecer a Deus, o ciclo de oração que muito intercedeu, muito pediu ao Senhor, foram muitos clamor na igreja. Muitos. Nossa, clamor. lá em São Paulo nós pedimos para todo mundo lá que poderia clamar. A gente pediu, né? Porque a gente tinha recém-chegado de lá, né? Então, assim, foi muita oração, graças a Deus. Eu falo, Senhor, que eu nunca me esqueço das tuas maravilhas. Nunca, Senhor. É verdade. E que eu sempre tenho um coração grato, sempre, igual de Salmos 103, né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse era o salmo preferido da mãe. Da mãe. E eu sempre carrego ele, bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E nós não podemos esquecer de falar do Miguel Azaf, que veio depois. O Miguel, gente, olha, eu fiquei grávida do Miguel quando, no mesmo mês que tirou a tracostomia da Ayla. Meu Deus! Eu assim, gente, na verdade, eu fiquei até com vergonha. Eu falei, meu Deus, eu acabei de tirar a tracostomia, acabei de sair do sofrimento, eu tô grávida. Meu Deus, eu na verdade, fiquei até preocupada, até me aborreci, meu Deus. Mas depois eu orei, né, pedi perdão, Senhor, me perdoa. Mas ele é uma bênção, ele é amoroso, ele é uma bênção, meu Deus do céu, já vai fazer 5 anos. Olha só como o tempo passa. Então, glória a Deus. Deus é bom, tá vendo? Não ficou só no tipo assim, Ayla, sofreu, não vem mais. Ah, que corajosa. E ela acabou, tá? Infelizmente, né? Tem uma perca agora. Acabei de perder um bebê, tava com 9 semanas. Tive dores, estava com cólicas, e aí eu pedi um ultrassom, e quando a médica fez o ultrassom, ela falou, mãe, não é boa notícia. Como eu já estava com cólica e sangramento há 3 dias, foi final de semana, e não achei um hospital que fazia ultrassom no final de semana, e eu já fui na segunda-feira assim, né? Se sobreviver vai ser um milagre, mas é o que o Senhor quiser. E infelizmente, ela falou, mãe, não é boa notícia, o seu bebê não resistiu. E eu pedi pro Senhor, falei, Senhor, não permita eu passar por uma curetagem, não permita. E eu chorando. Aí, quando cheguei no balcão de atendimento, o médico falou assim, vai ter que fazer curetagem. Eu falei, Senhor. Mais uma provinha. E foi interessante que eu tava tranquila. A Denise me acompanhou de novo. Eu tava tranquila, indo, fazendo os exames, indo nos pronto atendimento. Aí fiz a ultrassom. Mas quando eu tava lá no balcão para fazer a ficha, para fazer a curetagem, para fazer o procedimento, eu chorei. E eu chorei em frente àquela atendente, ela fazendo a ficha, chora não, filha. E eu chorando, mas por quê? O que eu pensei, poxa, eu vou fazer uma curetagem de um bebê que Deus permitiu, né? Vinha a óbito. Sim. Mas tem mães que faz isso com criança viva. Eu lembrei de mães que quer abortar uma criança viva. Aquilo eu chorei, eu falei, como uma mãe tem coragem de fazer isso? Tirar uma criança com vida. A minha Deus permitiu partir, sabe? Deus, não sei o propósito do Senhor, mas estávamos felizes, né? Uma expectativa, mas Deus permitiu. E eu falei, como que alguém tira vida? Não faça isso. Se você é jovem, deixa eu deixar uma palavra para você. Se você acha que vai dar muito trabalho uma criança, que vai atrapalhar a sua vida, cuidado com o aborto, pode te atrapalhar muito mais. Hoje eu estava conversando semana passada com uma
uma pessoa que ela falou que a tia dela sofre muito com depressão, porque quando era jovem, achou que a solução era fazer um aborto. E hoje ela sofre muito arrependimento. Por que ela fez aquele aborto? Por que ela não teve essa criança? Então, é um sofrimento para carregar pro resto da vida. Por escolha. Então, tipo assim, eu tive que passar por esse procedimento. Eu tive. Mas não escolha, jovem. Não escolha, moça, fazer uma coisa dessa. Tirar uma vida, passar por um procedimento que vai te doer. Isso não vai ficar impune. Isso vai doer na sua alma. Não faça isso. Tem essa criança, nem por que não dá essa criança? Então, me doeu muito as pessoas tirar a vida. A minha foi a Deus que tirou, mas por que as pessoas, né, têm essa atitude? É verdade. Então não faça, meu conselho, não faça. É uma marca pro resto da vida. Pro resto da vida, e não Pro sabe, resto da vida. ela tá ali na jovem, festejando, ela não sabe a consequência que isso vai dar Trazer depois. no sentimento dela, porque Sim. ela vai lembrar, eu poderia ter essa criança, Verdade. né? Hoje seria minha companhia. E tem mães que depois não conseguem mais ter filhos. Não. E aí? Por que carregar esse peso? Fica aí o recado, né? De repente você conhece alguém que queira fazer esse processo, você pode compartilhar e dizer, não faça. Deus deu a vida e vamos cuidar da vida que o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos fazer tudo possível. E a Laodiceia, mesmo que acabou de passar por esse processo, veio aqui de cabeça erguida, glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque não é a prova, nós não podemos permitir que a prova nos deixe cabisbaixo. Determina a nossa fé, né? Nós temos que erguer a nossa cabeça, glorificar o Senhor por tudo que aconteceu e seguir em frente. Seguir em frente. Então, sacode a poeira, ergue a cabeça e vamos em frente, que Jesus é maior. Sim. Glória a Deus pela sua vida. Eu glorifico ao Senhor por você estar ligadinho conosco e estar fazendo com que o Simplesmente Mulher caminhe mais e atinge mais pessoas, alcance mais vidas, tá? Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ser alcançadas com esses testemunhos que trarão benefícios para eles. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso, por este momento. A hora passa, a gente não percebe. Meu Deus do céu. A hora passa, a gente não percebe e nós temos que parar, porque eu preciso colocar uma vírgula para a semana que vem voltar novamente, se Deus quiser. Aleluia. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te glorifico, eu te exalto, Jesus, por este dia especial que o Senhor reservou para nós e por estar aqui, Senhor, agradecendo pela vida da Ayla, por este milagre ímpar que o Senhor realizou na vida dela. Hoje ela está com 7 anos, já está te glorificando, te exaltando. E o Senhor deu sabedoria a esses pais para cuidar e para zelar. E hoje estão ensinando a Ayla no caminho em que deve andar. Eu te exalto, Senhor, te glorifico, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado e tem nos direcionado na tua presença. Pai, agora eu quero também profetizar uma bênção para quem está nos assistindo. Eu quero, Senhor, agora apresentar a Áurea Clara, que está ali naquela UTI e que vai passar por uma cirurgia. Meu Deus, sei com a Sebastiana, cuida dela, dê força, dê graça. Usa as mãos dos médicos que vão operar a Áurea. Senhor, e também quem estiver nos assistindo nesta tarde e precisa de um milagre, precisa de uma bênção, nós estamos aqui, Senhor, profetizando que há milagres nesta tarde. Nós estamos profetizando que há curas nesta tarde. Nós estamos profetizando que há portas abertas nesta tarde. É no nome de Jesus Cristo que nós abençoamos cada ouvinte, nós abençoamos cada família, cada empresa, cada lar. Nós profetizamos a bênção do Senhor Jesus, que enriquece e não acrescenta dores. É no nome do Senhor que nós te louvamos
e te agradecemos. Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigada, Laodiceia. Deus te abençoe, te dê força, saúde, abençoe sua casa, sua família. Glória a Deus. No nome de Jesus. Obrigado você que esteve ligadinho conosco. E se Deus disser que sim, estaremos de volta semana que vem com mais uma mãe que irá contar mais uma história de superação, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.